Olha, o que eu vou fazer é o seguinte. Nós temos elementos imagens da alma proto-brasileira que foram gravados na pedra há 12 mil anos, há 11, há 10, as superposições, muito no Brasil. Eu estou aqui no Piauí, na Serra da Capivara, porque esse material foi muito bem, obrigado, foi muito bem estudado pela Niede Guidon. A ideia é a seguinte, e eu vou pedir a ajuda do Siddhartha, porque ele fala da imagem pintada nas cavernas como sendo a representação de sonhos, de imagens internas, não é, Siddhartha? E essas imagens não têm nada de decorativo, elas são a vida desses povos. Como vocês sabem, a teoria da população das Américas, ela foi uma teoria nortocêntrica. Parecia que a América era onde o Judas perdeu as botas e só havia uma teoria de que o Homo sapiens, depois de longas migrações, atravessando o Estreito de Bering, teria vindo pela costa do Pacífico, entrado pelo Caribe e se espalhado pelo Brasil. Então, Lagoa Santa, o fóssil do Lund, né, 6 mil anos, nós sempre fomos privados de genealogia, privados de antiguidade. Ora, no Chile, há fósseis de 33 mil anos. No Piauí, há restos de fogueira com 50 mil anos. Então, especialmente nos Estados Unidos, eles não querem abrir mão de que eles foram habitados primeiro e nós depois. Quer dizer, é uma coisa ridícula, mas que mostra uma questão de poder norte e sul. Isso tudo está caindo, graças a Deus existe ciência, né? Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar rapidamente, pelo menos é o que eu acho, como dizia a Rosisca, que nas pinturas rupestres existe uma percepção de nós. Estes somos nós. Mim, um sonho brasileiro, uma pedra fundamental, é o que é nós brasileiros. Está aí rodando? Você entra a hora que você quiser, tá bom? É, 10 mil anos, na Serra da Capivara, enterrada em posição fetal, é uma mulher. Esta mulher sonhou. Vamos ver imagens que provavelmente vieram do cérebro dela num sonho. Há imagens de 12 mil, esse fóssil tem 10 mil anos. Então, começa aqui o sonho brasileiro. Começa com elaborações e narrativas, imagens, ela e de outros que estavam por lá. Onde está? Pode rodar a outra. Isso aqui está na Serra da Capivara, no Piauí. A Serra da Capivara é um lugar onde a floresta amazônica se encontra com a Mata Atlântica. Há 10 mil anos havia a megafauna, que foi extinta. Isso era extremamente fértil, um clima maravilhoso, nunca houve gelo, neve, nada. Muita água, muito rio, muita caça, uma maravilha de natureza. Não havia guerra por território. E essa formação rochosa da Serra da Capivara, que tem 1000 sítios com pinturas, servia de abrigo para povos nômades. Vinham, passavam lá uma temporada, 2, 3, 4 meses, caçando, depois iam embora, deixavam umas pedras onde fizeram fogo, que é a proto-família brasileira, porque tudo começou em volta de um fogo para passar do cru para o cozido, e eram as mulheres, os velhos e as crianças, né, a proto-família. Sabe que o pai é uma criação da cultura. Sempre se soube quem é a mãe. O pai não, até porque provavelmente a sexualidade era grupal e com o tempo isso não temos fóssil do pai, fóssil da consciência paterna, né? Mas aqui começou uma sociabilidade, começou um povo, e o que se vê aqui onde havia fogueira, isso não são cavernas, são paredões, às vezes com uma curva que protege um pouco da chuva. Havia muita caça, então ficava lá a criançada brincando, a mulher cozinhando, não sei o quê, e vinha alguém e pintava, o que nós vamos ver agora. E, na minha leitura, é o
nós vamos ver o nós brasileiro, simplesmente um homem nu, os homens, vários homens, gente caçando, brigando, lutando, dançando, coletando mel, se divertindo, trepando, se masturbando, grandes orgias sexuais, partos, caça, animais, fêmeas animais grávidas, e uma coisa maravilhosa que não existe em nenhuma pintura rupestre do mundo inteiro, é um ritual de pessoas em torno de uma árvore, com os braços levantados e os homens de membro ereto. O tema da árvore só existe no Brasil. Então, o que eu vou fazer? Uma pequena amostra dessas imagens, elas foram sendo superpostas 12.000 até 2.000 anos atrás, em alguns sítios. É como se você tivesse um álbum de fotografia de 10.000 anos dos seus ancestrais. Mas, quando muito, temos dos avós, e olhe lá, dos bisavós. Agora, ali está contada uma história, porque as pinturas são sobrepostas, o estilo muda, mas quem estava lá pode dizer, antes era assim. É aqui, ó, reconheço lá aquele servídeo. Então, isso é uma fixação de memória no tempo e uma criação de identidade. Identidade esses somos nós. É identidade, né? Isso se sedimentou nesses séculos. Então, a pintura rupestre do Brasil é muito mais importante do que a pintura dentro das pirâmides do Egito. Foram feitas naquele período com todo um significado, mas aqui é uma cápsula do tempo de uma gente que sabia viver de uma maneira bem peculiar. Não é opinião, está na imagem. E o que eu vou fazer agora é comparar como os habitantes do Piauí se autorrepresentaram com pinturas no Canadá, nos Estados Unidos, na África do Sul, nas cavernas de Lascaux, no Nordeste, na França, em Altamira, em outros lugares, porque os temas são parecidos. Nós vamos ver que tem um jeitinho brasileiro de se autorrepresentar. Então, toca. Aqui embaixo é a Caatinga, em cima é a Mata Atlântica, pode tocar? Vejam, isso aqui é um pesquisador, ele está grudando a cara dele na pedra para ver a imagem. É quando eles começaram lá, a equipe da Daniel de Guidon, a registrar. Você quase lambe a parede para ver aquelas imagens. Algumas, essa não é no Brasil, essa é fora. É gente, tá? Isso é pedra com incisões, é um petroglifo. Você olha isso, a gente está vendo um monte de gente. Tá? No Brasil também. Tá. Eu estava lá porque tinha uma filmagem, e é muito forte você estar nesse lugar, porque você começa a entender, não tem que interpretar nada. Você fala assim, olha, aqui tem um monte de animal, aqui tem um homem, aqui tem uma mulher, aqui mudou de estilo. Você não precisa de nenhum arqueólogo. A gente consegue ver que essas imagens, elas são imagens interiores. A gente pode dizer, Siddhartha, você podia ajudar isso. Quando é que nasce a imaginação? Eu diria que isso é o atestado de nascimento da imaginação. A imaginação interna e o seu registro externo. Passa. Isso aqui, pela Unesco, é uma distribuição de sítios arqueológicos considerados patrimônio da humanidade, super incompleto. E vejo, no Brasil tem o Rio Peruaçu, na Bahia, a Serra da Capivara, mas daí temos no Chile, na Argentina, no Peru, nos Unidos, então, onde tem essas bolinhas. Oi? Minas, pois não. Mas no Brasil tem muito mais sítio arqueológico. Toca. Pode virar. Arqueólogos fazem assim, eles desenham em papel, para você poder fazer uma catalogação. Então, por exemplo, isso aqui no Xingu, está nítido ou não? Vendo no Xingu, que tem
18 grupos étnicos, há uma documentação de quais os estilos, quais os desenhos, para você poder fazer um grande catálogo do proto-brasileiro, representado assim, assim, assim. Isso não foi feito, dá vontade de fazer. É bem na época da abertura, essa é a Niede nova. Tem a pintura aqui, isso é óxido de ferro. E era uma aventura, né, fazer essas escadas, depois você tem que registrar para depois estudar as imagens. Toca. Isso aqui na Austrália, mais novo, isso é no Piauí, isso aqui tem 12 mil anos. É a mesma postura, esse é o antropos, né? É o homem. Se somos nós, humanos, nós não somos animais, embora muitas vezes venham animais misturados, está vendo? Não está nítido aqui, né? Mas tem peixes, tem répteis, tem cervídeos, tem vários tipos de mamíferos. Então esse é humano, este é animal, toca. Esse é um petroglifo, está, não consigo ler, é Estados Unidos, aqui é Austrália. Você vê, é a representação mais antiga do que é um eu, do que é um ser humano. Os estilos variam, você vê aqui tem uma coruja, pássaros, né? Essa forma um pouco geométrica. Ali já são linhas, você está vendo? Essa aqui é uma sacola pendurada no ombro, há uma proteção peniana. Aqui tem outra sacola e essa linha esguia. Esse aqui é Austrália, toca. É a representação de um grupo, nós. Lá é Brasil. E é Índia. Jung dizia, isso são arquétipos do inconsciente coletivo, porque não é copiado um do outro. Mas está vendo como aqui eles estão dando as mãos assim? Isto daqui é uma procissão, a gente sabe, isso faz parte desse ritual em torno da árvore. Estas são mulheres que estão ajoelhadas, os braços assim, e os homens estão vestidos como se eles fossem troncos de árvores. Há muito estudo, essa está virada para cá, essa está virada para lá. Não é interpretação, é quase que uma descrição. Né? Como é que há 12 mil anos toca? A gente podia representar nós. Né? Aqui, Texas, Utah, nos Estados Unidos, os estilos variam, mas é o nós deles. Né? Porque cada uma dessas culturas criou uma consciência, se somos nós, opunha a mão. Virar. Arizona, aqui é uma dupla, fica sozinho, tem a forma grandona, né? O registro do humano. Aqui é Brasil, aqui é Estados Unidos. Os estilos são diferentes, mas a ideia é a mesma. Eles lá, olha lá a minha turma. Eles parecem estáticos, né? Solenes. Aqui acho que está todo mundo meio dançando, meio se mexendo. Essa imagem, ela quase parecem aparições, né? Isso é nos Estados Unidos. Pode ser pessoas mais importantes, né? O registro delas toca. Vamos bem depressa. Direita, Brasil. À esquerda, Lascaux. Lascaux foi considerada a Capela Sistina pré-histórica, porque a pintura dos bisões e dos animais é de uma beleza. Só tem uma figura, uma em Lascaux. O animal é esta aqui, e é um xamã, porque ele tem cabeça de pato, ele tem pé de pato, está com o membro ereto, tem aqui como que um bastão com um passarinho na ponta, e esse bisão parece que está derrubando o xamã. Lascaux, Altamira, tem pinturas de touros, de branco, não tem gente. Olha aqui no Piauí, a suruba. Estão percebendo? O homem está penetrando a mulher por trás, as pernas dela estão abertas,
tem um animal no meio. Isso aqui é um detalhe de uma cena muito grande, porque provavelmente o sexo era grupal, porque é um casalzinho num cantinho. Não havia essa noção, né? Mas por que você vai pintar isso? Mas nós somos assim, nós fazemos assim. Aí vem um grupo 100 anos depois e vai olhar e vai dizer, olha como é que eles faziam. E vai mudando, quer dizer, isso é uma conscientização. Estes somos nós. E vejam, no Texas, aqui na África do Sul, é o mesmo tema. São homens, eles devem estar dançando ou participando de algum movimento ritual. Vejam, isso é parecido no mundo inteiro, nessa época, esse registro nós somos. Homens e animais. Aqui é Brasil. Olha o tamanho desse macaco e o ser humano. Então, esse macaco aqui é mítico, um mito lá, porque tem pássaros enormes, tem o animal e o humano. E aqui, que é um petroglifo no Canadá, você tem tudo misturado, né? Você tem répteis, cervídeos, tem seres humanos, tem insetos. Olha essa cegonhona aqui numa... Isto daqui é uma ponta de flecha, bem realçada. Né? Nós somos assim, tem nós, tem os bichos, tem a caça, tem os mitos, tem a... Né? Não estou dizendo que um é melhor nem diferente do outro, isso é concomitante, mas eu queria pegar elementos nossos, Siddhartha, que a gente pode reestruturar como uma memória atávica ancestral. Nós gostamos de brincar, de cantar, estar junto, de se roçar, de ficar sempre junto, porque isso está lá na pintura. Terra da Capivara. Aqui é um mundo, vocês estão vendo? Aqui tem a cena da árvore. Isso aqui é um ritualzinho, estão vendo com uma árvore aqui. Aqui tem um ato sexual. Estão vendo aqui? A vagina, ela é sempre representada como um orifício redondo. Aqui tem caça, aqui tem esse ser longilíneo, né? Tem um monte de coisa aqui. Olha aqui, aqui são homens, um em cima das costas do outro. Não é tudo da mesma época, pode ter 1000 anos aqui de distância, toca. Ah, pera. Isso aqui é um cordão de gente, ó. Fila de gente. Gente, isso aqui é importantíssimo. Uma lasca pintada se soltou. A Niede Guidon trabalhava no Museu do Homem em Paris. Ela se formou na Sorbonne. Havia um projeto franco-brasileiro, porque o Brasil não estava dando a menor bola para isso. E ela manda isso para ser datado por carbono 14. Isso tem restos de pintura. E aqui vem a data de 12.000 anos. Há pedras que têm até 50.000. Pintura nós temos é de 12.000 para cá. E fósseis de esqueletos, 10. É muito úmido, é difícil, mas continua se procurando, talvez acha fósseis mais antigos. Isso aqui é um paredão que tem 70 metros de comprimento, ele está inteirinho pintado. É um Louvre. Você anda por uma passarela, iluminação noturna é extasiante. Você vê a superposição, porque aqui, por exemplo, tem o branco, tem o óxido de ferro atrás, e isto aqui, de novo, é um bando de gente fantasiada. Você só vê uma coisinha aqui e os pés lá, certamente estavam em movimento. Então, aqui é desenho de arqueólogo, para ver a variação deste tema em sítios, todos na Serra da Capivara, né? Ou é assim, ou é assim, ou é assim, tá vendo? E aqui vem junto com essas duas figuras humanas, tamanho maior, pode tocar? Olha lá, né?
porque dá para saber o que é de 2000, o que é de 11.000, deve dar para separar, para você entender a narrativa, Siddhartha, que está, a história que está contada aqui, por favor. Tá bom. Isso aqui eu acho que nós já vimos, mas vocês veem que é grande, então tem um pássaro enorme aqui, aqui tem uma figura com esses raios na cabeça, que provavelmente é um xamã, podem ser penas de arara ou podem ser galhos de árvore, né? Aqui tem um montinho de gente, isso aqui tem um senso de perspectiva, vocês veem aqui, diminui, parece que isso aqui era uma curva, né? Isso está em movimento, isso está em movimento, é a fixação, dança, pode ir, ou de alguma coisa assim. De novo, aqui é um desenho técnico, não, esse já foi, pode ir, pode ir. Estão vendo lá embaixo? Olha isso. É aqui. Um homem itifálico, um enorme cervídeo atrás dele. É um par. E mulher, eles estão dando a mão frente a frente. E depois tem isso, nós vamos ver um outro, que parece que está de cabeça para baixo, mas não é, isso era uma roda. E o jeito de desenhar a roda, pode passar, foi assim. Vejam, isso aqui é uma luta, olha as flechas. Não havia flecha, era um arremessador, não havia arcos aí. Mas havia algo que você fazia assim e arremessava. Então, olha aqui, isso aqui é uma guerra, sei lá, isso aqui é uma cena de batalha, um monte de gente. Você não vê isso em nenhum outro lugar do mundo. Cena, toca. Aqui é discutido, mas parece que isso daqui era um sacrifício de prisioneiros. Essa pessoa vai levar uma marretada na cabeça, segurando isso que não se sabe muito bem o que é. Esta também, parece que isso era uma coisa de prisioneiros. Então, ali, ó, parece que golpeou a cabeça, né? Aqui era um idílio, mas é um registro. Nós lutamos, nós matamos, nós dançamos, nós temos religião, caçamos, não sei o quê, pode ir. Que aparece muito também, alguns dizem que é a acrobacia de circo, de um subir no ombro do outro, a gente não sabe, mas é nós, né? É grupo fazendo alguma coisa junto, de um jeito próprio brasileiro, pode tocar. É o desenho técnico. Isso aqui é um jogo, gente, vocês estão vendo, parece uma quadra de tênis. Esse aqui está com 3 e 1 na mão, esse está com um na mão, esse aqui só ficou com 1, então esses estão ganhando, né? E esse negócio aqui no meio. Bem, temos ali a roda, temos ali aqueles outros, aqui, e aqui é uma árvore, aqui já é a cena do ritual, pode tocar. Olha o parto. Esses aqui estão ajudando esta mulher a parir. 3 pessoas ajudando, enquanto aqui há um coito anal, deste lado. Isso aqui é um painel enorme, né? A gente pega, pode ir, a gente pega detalhes. Aqui eu já tinha mostrado, né? Há muitos lugares onde há orgias. Isso já passou. Pode ir. Aqui são 4 homens com um pênis exagerado, mas isso aparece no resto do mundo. Imagem de homens... a ereção devia ter um significado meio... de êxtase, de possessão religiosa, alguma coisa assim. Aqui não é uma cena de sexo, é uma cena de homens em estado de exaltação espiritual, eu diria. Pode tocar. E é Suécia. Outro estilo, vocês estão vendo? Os arqueólogos falam, isso aqui é a bainha de uma espada, isso não é tão antigo, é a idade do bronze. O nosso é muito mais antigo, não é? Aqui dizem que o pênis é desse que está indo nela, porque
como se essa fosse a mulher, mas pode ser que o pênis é desse que está indo nesse. Isso aqui ele não sabe. Mas, ó, olha que interessante aqui, né? Aqui é um acasalamento. Suécia. Brasil. Olha os acasalamentos no Brasil. Tem a mulher em cima do homem, o homem em cima da mulher, tem pela frente, tem por trás, tem com muita gente, tem com pouca gente. Olha isso daqui. Suécia, uma coisa assim, mas aqui é bem variado, né? Então isso, nossa, que o sexo era importante. Merecia ser, pode ir, ser registrado. De novo, Suécia. Olha o homem com os braços levantados, ele não está numa situação sexual, mas ele tem os braços levantados, ele está itifálico, né, como há vários outros. Então é um belo paralelo, né? A imagem de um homem com ereção, com braços levantados, tem aqui, tem ali. Nós vamos ver que a nossa China, a pintura rupestre na China é muito rara. E aqui temos os chineses de pênis ereto. Ó, estão vendo? Não é tão antigo assim, isso deve ter uns 2000 anos. É o jeito que está desenhado. Ó. Ele tem um rabo. Enfim, vai tocar? São vaginas, assim como tem os pênis. De repente aparece um monte de vaginas. Isso é na Califórnia. Ninguém sabe dizer, mas eu acho que não precisa dizer nada. Quer dizer, é um registro. Dizer, temos vaginas. Né? Nós, mulheres, só a mulher, hein? É só a mulher. Tá? Maravilhoso, são possibilidades masturbatórias. Então, por exemplo, esse aqui, dizem eles, ele se deitou em cima de umas folhas secas e começou a brincar com ele mesmo. Esse aqui, então, é um priapismo, né? Isso aqui é uma cena de sexo. Essa é a mulher, estão vendo? Ela está segurando ela e ele, orgulhosamente, introduzindo o pênis. Isto é uma cena de masturbação. Aqui é um coito anal. E aqui, olha isso aqui. Este puxa a perna dela para cá. Esse puxa para cá, e esse fica embaixo e ela fica por cima. 4. Naj a 4. Pode tocar. A gente já tinha visto. Você vê aqui, está junto com o cervídeo. Quer dizer, era assim, animal, gente. Né? Estrado. Estes somos nós. Eu vou 2 ou 3 da árvore, vocês estão vendo? Isso aqui é tudo uma procissão, onde há uma árvore. Pode tocar. Aparece, por exemplo, assim. E eles subiram na árvore. Aqui esse está com galhos na mão. E, olha, isso aqui dança. Né? Outra vez a árvore. Esse aqui tem esses galhos, podia ser um xamã, não sei. Uma árvore. Pode tocar? Stinging. Tem uma árvore no meio, com as pessoas em volta. Elas estão contidas dentro desse círculo, mas fora do círculo também tem um bando de gente aí se mexendo. Não vai me dizer que isso aqui não é movimento? O isto aqui, olha aqui, ó. Curas. Aqui provavelmente eram cestos de mel. Aqui uma sacola. Aqui de novo, a coleta de mel era uma coisa dionisíaca, né? Aquela outra imagem, ela está desenhada aqui. É achada uma flauta de osso com 2.500 anos. Nada
A gente sabe que a primeira música é percussão, é pé no chão, né? Depois vem os tambores, as percussões e as flautas. A procissão, e olha essa ave mítica, aqui no meio está vindo. Isso eu devia bater pé no chão, cantar, gritar. Estão indo homens e mulheres com esse pajé, com essa árvore. Sim, toca. Esta roda. Vai para o próximo. Eu resolvi fazer uma comparação com o Matisse, da dança. É a mesma coisa. 12 mil anos. Vou tocar. Esse eu desenhei por nitidez. Então, esta é a clássica. É uma árvore, homens com paus na mão, né? Dá para contar, eles estão em torno. A hipótese é que seja Jurema. Jurema, em Siddhartha, é um alucinógeno que até hoje no Nordeste tem. Eu conversei com um cara que tomou, tadíssimo, ele me disse que a pele dele ficou transparente, ele via veias, chá de Jurema, Jurema. Isso está na Umbanda, nos cantos de... Não está? Você sabe de Jurema? A gente não falou de psicodélico até agora, acho que bom que vamos falar, né? Jurema é DMT, é o que tem no chá do Santo Daime também. Que talvez o nosso cérebro produza, é um debate em aberto. Tem gente que acha que produz na pineal, tem gente que acha que é no cérebro todo, tem gente que não acredita, não está claro. Os estudos não são tão conclusivos. Mas é muito interessante porque remete a uma discussão que rolou ali anteriormente, eu não vou falar muito não. É o seguinte, quando você está sonhando, você está ativando certas partes do cérebro que são desativadas sob psicodélicos. Também são desativadas na meditação transcendental. E isso tem a ver com narrativas em primeira pessoa e em terceira pessoa. Uma coisa é você se engajar numa narrativa onírica em que você é o agente principal e aquilo tudo te diz respeito. Coisa diferente é estar em meditação transcendental e deixar os pensamentos passarem e não se agarrar em nada. Essa diferença você pode perceber no cérebro, numa região, na verdade um circuito que a gente chama de rede de modo padrão. E o uso de substâncias psicoativas é documentado que eles usavam, não? Na capoeira a gente canta, você bebeu Jurema, você se embriagou com a flor do mesmo pau, você se levantou. Uma memória desse uso indígena. Nessa época, né, a alucinação, ela produzia mito, não produzia? Produzia viagem, produzia xamanismo. Então o uso dessas substâncias, ele é antiquíssimo. Um artigo recente mostrando o uso de DMT há 1000 anos atrás, no enterro ritual, né? E essa questão de que, para muitos grupos indígenas, a diferença entre sonhar, usar um rapé alucinógeno e estar em febre é nenhuma. Estados de maior contato com a realidade. Quer dizer, o brasileiro sempre gostou de um transe. Certo? Com certeza. Gostou, né? E de uma transa, claramente. Estamos terminando. Comente tudo que tiver que você possa nos informar, ou você. Porque essa questão das drogas, elas estão ligadas ao êxtase religioso, elas estão ligadas à transcendência, elas estão ligadas a concepções de níveis da realidade. Quer dizer, elas criaram cognição, não é verdade? Claro que depois vira outra coisa, mas... Acho que é exatamente isso. Se você não alucina, você não cria nada novo, né? Você imagina alguma coisa, você está alucinando, você está sonhando acordado. E o uso de psicodélicos é muito farto, né, na América. No México é muito farto na Amazônia, é muito farto no Atacama. Algumas das coisas mais antigas que tem no Atacama são superfícies para você cheirar substâncias psicodélicas, né? E isso era usado em curas xamânicas, não era? Realmente, era e é, né? Era e é. Podiam ser dadas para o paciente. Aliás, essa é uma coisa interessante sobre a gente, qual é o sonho brasileiro, qual que é a nossa identidade, é que o Brasil é um lugar em que o
a psicodelia avança fortemente. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que você tem religiões organizadas em torno de psicodélicos que são legalizadas. Isso já desde os anos 80. E toda a farmacopeia da floresta amazônica, né? Que a gente, né, ainda nem conhece e já está destruindo. Estamos terminando, qual é o próximo? Você lembra, Janete, quando você falava do jeito brasileiro de ser, né, que você valoriza o jeito brasileiro de ser? Olha aqui, isso é o Darcy Ribeiro, estou fechando. O Darcy Ribeiro escreveu um livrinho divertido chamado Noções de Coisas, por letras alfabéticas. Então, um certo momento ele diz assim, Darcy Ribeiro, o bom seria permanecermos índios para vivermos tranquilos e felizes. Como isso é impossível, porque já fomos assaltados, avassalados e deculturados, só resta uma saída. É brigar para construirmos no futuro uma sociedade de tecnologia muito avançada, mas com gosto de viver a cordialidade, o respeito recíproco e a liberdade que os índios tinham. Interessante que ele está juntando com aquilo que você fala, que são os grandes tesouros da maneira brasileira. Bem, lá... Soa como projeto nacional, né? Soa bem. Aqui temos um beijo. Isso não existe em nenhum local de pintura rupestre do mundo. E aqui é de um sambaqui. Isso está no Museu de Joinville. 2 andorinhas fazendo amor. Eu acho que é muito difícil pensar no proto-brasileiro, neste nós, tirando Eros, tirando Dioniso, tiramos o estar juntos. Então, o que eu digo? Eu volto para cá, com base nisto, para lançar um foguete daí que venha para cá, para começar a elaborar alguma coisa. Fecha para mim. Fecho. Voltando naquele assunto da atualização do software, né? A escassez acabou. Não dá para todo mundo viver no padrão do 1 bilhão de cima, mas se houver distribuição, dá para todo mundo comer, dormir e vestir. E, portanto, amar e curtir, né? Então, no fundo, o que a gente tem à nossa frente é a possibilidade de instaurar o bem-estar, não só da nossa espécie, né? O que a gente está fazendo com as outras espécies, por exemplo, como a gente lida com gado, com frango, com peixe, a maneira como a gente cria bicho para comer é extremamente deletéria, não só para eles, mas para a gente, né? Então, se Gengis Khan resolvesse instaurar o bem-estar mundial, não tinha como. Se Napoleão quisesse fazer isso, não tinha como. Agora tem como. Então, nesse sentido, talvez a gente não esteja no princípio do fim, né? Talvez a gente esteja no fim desse princípio. E que no futuro a gente vai ter muito mais amor. Né? Porque, de fato, quando você vê uma pessoa muito rica e desesperada, o que está faltando não é dinheiro, o que está faltando é amor. Agora nós temos um novo membro, não temos? Todo ano aqui? Darta, é muito importante a sua contribuição, gente. Obrigado, gente. Axé. Devem já pensar com base.